Olá, meu nome é Sávio, eu sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert com mais uma aula do nosso curso de experimentos com diodos. E na aula de hoje a gente vai continuar nossos experimentos lá no laboratório, certo? Construindo circuitos retificadores. Na aula passada eu te mostrei como construir um circuito retificador de onda completa com center tape e hoje a gente vai trabalhar com um circuito retificador de onda completa utilizando uma ponte de diodos. Beleza? A gente já simulou esse circuito aqui lá no LT Spice e hoje a gente vai lá para o laboratório mostrar que o nosso circuito também funciona na prática. Tá legal? Antes da gente ir lá para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente poste vídeo novo aqui no canal. Tá legal? A gente está sempre postando aqui vídeo novo no canal do professor Jalbert. Toda semana está saindo pelo menos 2 vídeos para você, certo? E a gente tem muito conteúdo aqui, como dispositivos eletrônicos com diodos, TBJ, MOSFET, também temos dicas de aprendizagem, muitas entrevistas com o professor, certo? Então também tem muito conteúdo bacana, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Então os recados estão dados, vamos lá para o nosso experimento. Bom, eu estou aqui com o diagrama do nosso circuito, do nosso retificador de onda completa em ponte, tá legal? E a gente vai montar ele da seguinte forma. A gente vai ter aqui o nosso transformador, certo? 220 volts RMS para 12 volts RMS, tá legal? E aí a gente vai ter a conexão seguinte. Primeiro aqui a gente vai ter a nossa ponte, certo? É importante ficar atento aqui para a organização aqui dos nossos diodos, certo? Que vão estar aqui nessa ponte, beleza? A gente vai ter o positivo do nosso transformador conectado nesse ponto aqui, entre o cátodo desse diodo e o ânodo desse aqui, beleza? Todos os diodos são do modelo N4007, tá legal? A gente vai ter o menos do nosso transformador, o negativo dele, conectado nesse ponto aqui, entre o cátodo e o ânodo desses dois diodos aqui, certo? E a nossa carga, olha só, de 10 kΩ, vai estar conectado nesse ponto aqui, onde estão o cátodo desses dois diodos, certo? E conectado aqui ao ponto onde a gente vai ter o ânodo desses dois diodos, tá legal? A gente vai pegar a tensão aqui em cima da nossa carga, beleza? Então a gente vai utilizar o osciloscópio em cima da nossa carga aqui, que é o nosso resistor de 10 kΩ, tá legal? E quais são os resultados que a gente espera obter com esse circuito? Bom, na entrada a gente vai ter uma senoide, certo? Com raiz de 2 vezes 12 volts, já que 12 volts é o valor RMS, então a gente espera encontrar aproximadamente 17 volts de amplitude na nossa entrada, o sinal aqui em vermelho, certo? Na nossa saída a gente espera encontrar esse sinal aqui em verde, que é o nosso sinal de entrada retificado, beleza? E com amplitude de aproximadamente 17 volts, que é o valor da amplitude do sinal de entrada, menos 2 vezes VD1, porque o nosso sinal vai passar por 2 diodos, certo? E portanto a gente vai ter 2 quedas de tensão nos nossos diodos. Beleza? Então vamos lá montar esse circuito e verificar os nossos resultados. Bom, então aqui eu estou com o meu circuito montado, certo? Eu tenho aqui a minha ponte de diodos, lá naquela disposição que eu mostrei para você no esquemático. Nesse ponto aqui da ponte de diodos eu estou conectando meu resistor de 10 kΩ, certo? Eu estou utilizando esse jumper para fazer a ligação para esse outro ponto aqui do meu circuito, tá legal? E a gente vai utilizar um transformador aqui como tensão de entrada da nossa ponte retificadora. Lembrando que eu vou colocar o positivo do transformador nesse nó aqui do meu circuito, certo? E o negativo nesse nó. A saída do meu circuito é justamente a tensão em cima do meu resistor de 10 kΩ, beleza? Bom, agora estou aqui com o meu circuito já montado, certo? Já conectei o osciloscópio aqui no meu circuito. Inicialmente, o que eu estou vendo aqui no meu osciloscópio é a minha tensão de entrada, a tensão do meu transformador, tá legal? E a gente visualiza aqui que a tensão de entrada do meu circuito, ela tem uma amplitude de 18,3 volts, certo? E uma frequência aqui de aproximadamente 60 Hz, tá legal? Agora eu vou visualizar a tensão de saída. Como aqui nesse circuito as referências não são as mesmas, para esse modelo aqui do osciloscópio, eu tenho que visualizar apenas uma saída por vez, certo?
Então aqui eu vou ter o meu sinal de entrada. E aqui, olha só, eu tenho o meu sinal de saída, certo? E como a gente observa aqui, o nosso sinal de saída tem o formato de onda que a gente estava esperando. É um sinal contínuo, certo? Positivo. A gente vê aqui que onde a gente tinha negativo na nossa entrada, agora a gente tem uma forma de onda positiva. A gente consegue visualizar aqui que minha amplitude de saída é de aproximadamente 17,2 volts, certo? Um valor que já era esperado. A gente vai ter o nosso sinal de entrada, a amplitude do nosso sinal de entrada, menos 2 vezes a queda de tensão nos nossos diodos, certo? Deixando a gente aqui com aproximadamente 17,2 volts. E a frequência do nosso circuito, a gente também visualiza que é 2 vezes a frequência de entrada. A gente tem uma frequência aqui de aproximadamente 120 Hz. Beleza? Então essa configuração aqui do nosso circuito retificador de onda completa em ponte está funcionando corretamente. Bom, agora que a gente verificou que o nosso circuito está funcionando corretamente, agora a gente vai adicionar um capacitor, certo, de 22 microfarads em paralelo com o nosso resistor na nossa saída. Tá legal? O nosso capacitor aqui ele vai funcionar como um filtro capacitivo. E aí, a nossa saída dessa vez vai ter um formato aproximadamente linear. A gente vai ter pequenas ondulações, certo? Mas a saída tende a ser praticamente linear, diferente da nossa senoide pulsada que a gente tinha anteriormente. Tá legal? Vamos lá montar esse circuito agora e verificar o funcionamento dele. Bom, aqui está o meu circuito montado agora com o meu filtro capacitivo. Tá legal? Estou adicionando ele aqui em paralelo com o meu resistor 10 kΩ na polaridade mais/menos do capacitor. Então agora vamos utilizar o osciloscópio para medir a minha tensão de saída e verificar o funcionamento desse circuito. Bom, e aqui agora com o nosso filtro capacitivo, certo? Com o nosso capacitor em paralelo ao nosso resistor, a gente tem esse formato de onda aqui, que como a gente pode observar é praticamente uma reta, certo? O nosso sinal de saída está praticamente uma reta com uma amplitude aqui de aproximadamente 17,2 volts, certo? A gente vê aqui umas pequenas ondulações que é justamente a nossa tensão de Ripple, mas a gente tem que o filtro capacitivo está funcionando corretamente e o nosso sinal de saída é praticamente uma reta, beleza? Bom pessoal, a nossa aula fica por aqui, espero que você tenha entendido todos os conceitos. Hoje a gente montou lá no laboratório o nosso retificador de onda completa em ponte. Tá legal? Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos. Se ficar alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Tá legal? Pra gente conversar com você, trocar uma ideia, para tentar te ajudar. Não esquece de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Curte o vídeo, se inscreve no canal e bons estudos para você. Beleza? Eu tô te esperando lá na nossa próxima aula.